na nossa Flash Dica de hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo dentro da temática de biotecnologia. Nós vamos falar de transgênicos. Professor, eu já sei o que é um transgênico. É um organismo geneticamente modificado. Calma aí, ó. Nem todo OGM é transgênico. Existem seres que sim, têm modificações genéticas, mas não são transgênicos. Então vamos entender o que são estes organismos. Eu fiz um esqueminha aqui para vocês da confecção de uma bactéria transgênica. Vamos dar o exemplo aí, ó. Todo mundo fala, professor, você desenha muito bem. Na hora de desenhar um ser humano eu faço um palitinho, ó. Beleza. Imagine que eu tenho aqui um ser humano, tá? E desse ser humano eu extraio uma célula qualquer. Dentre os nossos materiais genéticos, que estão na forma de cromossomos, nós vamos ter lá genes. Então, trechos de DNA que codificam proteínas, nós vamos chamar de genes. Então, a gente tem um monte de genes, algo em torno de 40 mil genes diferentes a gente tem em cada uma das nossas células humanas. Dentre esses genes, faz de conta que tem um desses genes que é de interesse e que a partir desse gene eu quero criar um transgênico. Faz de conta, por exemplo, que eu peguei o gene que codifica a insulina, aquele hormônio que provoca, né, a entrada de glicose dentro das células e que vocês estudam lá na fisiologia. Beleza, peguei dentro do material genético de uma célula humana e separei o gene de interesse, que eu vou chamar de transgene, que no meu exemplo é o gene da insulina. Como que eu faço isso? Existem proteínas especiais, enzimas que conseguem cortar trechos específicos de DNA, enzimas de restrição. Então eu cortei, peguei o gene que eu quero e pego esse gene e agora vou aplicar na nossa bactéria. Como que eu faço isso? A bactéria, pessoal, ela tem um DNA principal, que vai conter lá as informações para produzir as proteínas básicas do funcionamento desse organismo, mas além desse DNA principal, ela tem pedacinhos de DNA circular chamado de plasmídios. É muito mais fácil manipular um plasmídio do que manipular o DNA inteiro da bactéria. Então o que eu faço? Eu retiro um desses plasmídios e faço novamente um corte enzimático. Cortei, pá! Abri aquele DNA, abri e inseri o meu gene de interesse lá. Existem enzimas responsáveis por todos esses processos. Aí depois que esse plasmídio bacteriano contém um DNA humano, eu pego esse material genético e devolvo para a bactéria. Pronto. Essa bactéria, toda vez que ela estiver funcionando em metabolismo normal, ela vai sintetizar, além da proteína natural lá do seu plasmídio, ou proteínas naturais, ela vai sintetizar também a insulina, que é o gene que eu coloquei ali, o gene da insulina. Outra coisa interessante, eu posso multiplicar essas bactérias em laboratório. Eu crio um meio de cultura e essas bactérias começam a se multiplicar. Toda vez que essa bactéria se multiplicar, toda vez que ela fizer uma divisão binária, ela multiplica também os seus plasmídios, ou seja, ela vai multiplicar o transgene também. Ela vai gerar bactérias igualmente transgênicas. Por definição, o que é um transgênico? É um organismo que tem genes de outro ser. E com isso a gente consegue várias coisas interessantes. Por exemplo, produção de insulina humana através de bactérias. É muito mais fácil do que você ficar tirando do pâncreas das pessoas insulina, você produzir ela em laboratório por meio de bactérias. A gente consegue também criar plantas resistentes a determinados tipos de inseticidas, pesticidas em geral, agrotóxicos. Como assim, prof? É só eu descobrir uma bactéria que seja resistente a esse pesticida, aí eu pego o gene que causa essa resistência e enfio numa célula de planta e depois eu multiplico essa célula até que ela vire uma planta adulta. Pronto, a planta também vai ser resistente. Então os organismos geneticamente modificados nem sempre são transgênicos. Agora, todo transgênico tem uma modificação genética. Ele tem um gene que vem de outro ser, ok? A nossa Flash Dica de hoje era essa. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau!